Graça e paz. A palavra que o Senhor está nos dando hoje está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 22, onde fala sobre o relacionamento, a boa convivência de sogra e noras e vice-versa. Vamos lá conhecer essa história? A história de Ruth. Você já ouviu falar sobre Ruth? Ouve-se muito falar, né? Sobre relacionamento, que Ruth se casou com Boaz. Pois é, essa Ruth aí. Mas antes de Ruth casar com Boaz, ela teve um casamento. Ela foi casada e ela depois ficou viúva. Mas vamos conhecer a história a princípio, do início, para você saber mais ou menos o porquê, né? Até onde ela mais ou menos ela chegou a se casar com Boaz depois. Mas vamos agora, o que nós vamos falar é sobre o relacionamento dela com a sogra e da sogra com ela, vice-versa, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande seca na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, Eufrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Depois que eles saíram, peregrinaram, ficaram nos campos de Moabe, ficaram ali por um bom tempo, o marido de Noemi veio a falecer. Ele morreu, o Elimeleque, o marido da Noemi morreu. E os seus filhos, que ela ficou apenas com os 2 filhos, se casaram com 2 mulheres moabitas, cujo nome, uma era órfã e a outra se chamava Ruth, e ficaram ali por mais de 10 anos. E os filhos de Noemi, o Malom e o Quilion, também vieram a falecer. Eles morreram, o marido de Ruth e da órfã. Ficando assim, esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, enquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá. E disse a Noemi as suas 2 noras: ide voltar a cada uma a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma a casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperá-lo-eis, até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minha, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, enquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a sua cunhada. A Noemi falou com as suas noras que ela tinha ficado viúva, os seus filhos tinham falecido, as 2 noras tinham ficado viúvas também, e elas podiam retornar à casa de suas mães, dos seus pais. E lá
elas poderiam se casar novamente. Só que se elas ficassem com a Noemi, como elas desejavam, elas queriam ficar, aí Noemi não poderia, mesmo que ela se casasse naquela noite, ela já tinha idade. E ela não, mesmo que o Senhor, né, abençoasse, que ela engravidasse, tivesse um filho, ela ia ter a gestação, ela ia dar à luz ao bebê, ia esperar a criança crescer, se tornar adulto, para que as duas se casassem com eles. Então seria muito tempo. E quando isso acontecesse, a idade dela já tinha avançado. Não seria para Noemi isso inviável para suas noras. E ela achou melhor, por amor às noras e preocupação, ela queria o melhor para as noras, ela enviou as noras, querendo, né, queria que as noras voltassem para a casa dos seus pais, para a casa da mãe, e tivesse outro marido, né, se casasse novamente. Ela pensava no bem-estar, na felicidade da nora. Isso que era amor, né? Mas a Orfa, ela concordou voltar. E a Ruth, ela falou que não. Porque a Ruth tinha se apegado a Noemi. Ela tinha Noemi como se fosse a mãe dela. Ela honrava, ela respeitava, ela tinha muito carinho, ela tinha muito amor, ela tinha preocupação com a Noemi. E ela sabia que a Noemi era viúva, a Noemi não tinha mais seus 2 filhos, a Noemi só tinha elas 2. E se todas as 2 noras voltassem para a casa dos seus pais, sua mãe, a Noemi ia ficar sozinha. E foi aí que ela falou com a Noemi. Olha o que ela falou com a Noemi, que coisa mais linda. E disse, porém, Ruth, não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e se outra coisa não seja a morte e me separar de ti. Olha que coisa mais linda. A Ruth falou para sua sogra, a Noemi. Ela era moabita, ela adorava a outros deuses. E ela ia aderir à fé de Noemi, adorar o Deus de Noemi. E onde Noemi fosse, ela iria pernoitar, dormir. Onde Noemi morresse, ela iria também morrer no mesmo lugar que a Noemi. Onde Noemi fosse, ela ia estar. Ela não ia abandonar Noemi, não ia deixar Noemi sozinha. Isso mostra o quanto que uma nora e uma sogra, elas podem ter um bom relacionamento. Elas podem se amar e ter muito carinho um pela outra. A sogra, ela pode se tornar uma mãe amorosa para sua nora e a sua nora se tornar uma filha amorosa para sua sogra. E é essa a palavra que o Senhor Deus está nos dando. Para as sogras, para as noras, para os genros, para que possam viver em união. Basta-se ter respeito, respeitar as diferenças, respeitar o espaço, respeitar os limites, honrar, ter tolerância, paciência, preocupação, cuidado, carinho, zelo e muito amor. Esta é a palavra que o Senhor está nos dando hoje para as sogras, noras e genros e vice-versa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus.